Olá, meu cumprimento a todos. Existe hoje no Brasil uma tendência quase generalizada, principalmente nos meios intelectuais, artísticos e em muitos outros setores ditos progressistas, numa, digamos assim, idealização do banditismo. O bandido é considerado por esses setores como uma vítima da sociedade. Dificilmente se vê jornais, revistas, TV, cinema ou peça de teatro fazendo um elogio à ação da polícia. Ao contrário, a polícia, em quase todas as suas ações, é tratada como exagerada e truculenta. Os bandidos, por sua vez, são tratados como uns pobres coitados, que só agem assim, só agem fora da lei, porque não lhes é dado outra oportunidade. Humanizar a imagem do bandido se tornou hoje baluarte da nossa literatura e da nossa imprensa em geral, com bem poucas exceções. Enquanto isso, o cidadão de classe média e alta, trabalhador e cumpridor das suas obrigações, é tratado por esses mesmos meios como um conformista e muitas vezes como um traidor da classe. Educar um filho hoje em dia dentro dos padrões da moral dita tradicional, no respeito à ordem e à lei, soa como uma imposição quase cruel e maléfica para com os filhos. Dentro dessa ótica, o bandido age como age porque pertence a uma classe desfavorecida e por isso deveria ser tratado diferentemente pela lei, com mais brandura, vale dizer. Ou seja, a lei dividir-se-ia em duas classes, uma a ser aplicada aos bandidos, mais branda, e a outra, mais rigorosa, a ser aplicada ao resto da sociedade. Essa subversão de valores que está sendo inculcada no coração e na mente da população tem sua origem lá na década de 30, quando o sempre obediente Partido Comunista do Brasil obedeceu a uma ordem do Comintern Central, onde era instruído a assumir a liderança de quadrilhas de bandidos e que imprimisse um caráter de luta de classes nos seus conflitos com a lei. Com o encastelamento desses seguidores dessa ideologia comunista socialista em todos os nossos meios de comunicação, nos meios artísticos e na quase totalidade dos produtores de literatura nos meios acadêmicos, essa mentalidade foi e continua sendo disseminada. E a culpa de todos os assaltos, estupros e homicídios cometidos por habitantes de favelas
é lançada indiretamente nas costas da elite. Essa ideologia, ela culpa todo o ato de banditismo na sociedade injusta, no sistema, e, ao mesmo tempo, isenta o criminoso de quase toda a sua culpa e responsabilidade por seus atos pessoais. O cidadão de bem, dentro desse caldo totalmente amoral, fica completamente sem amparo. Está amedrontado e desconfiado. E quando procura uma autoridade para reclamar os seus direitos, o faz de um modo titubeante. E essa mesma autoridade que ali está para resguardar os direitos desse cidadão, na grande maioria dos casos, achará que, para ele, é melhor omitir-se do que atuar em defesa desse cidadão. Afinal, é muito menos arriscado, politicamente falando, desagradar uma multidão de cidadãos amedrontados do que um punhado de vozes tonitruantes compostas por esses membros de fácil acesso às mídias por eles já cooptadas e totalmente coniventes. O que antes era apenas um apoio ideológico, hoje é visto como uma estratégia por todos os grupos de esquerda. A esquerda no Brasil, como aliás em todo o mundo, é largamente sustentada pelo narcotráfico internacional. Assim, a esquerda organizada em partidos políticos, não apenas colabora com o banditismo, mas também procura debilitar a ação das organizações responsáveis pelo combate ao crime organizado, quer seja através da desmoralização das ações praticadas pelos policiais, quer seja com falsas argumentações da não eficácia das políticas adotadas para esse combate. Para a esquerda, o banditismo em geral, quer sejam assassinos, ladrões, estupradores, traficantes, todos esses fazem parte das forças progressistas e serão redimidos pela história, devido à sua colaboração com a causa socialista. Por todas essas razões acima expostas, não é de estranhar que o banditismo tenha se estabelecido nas entranhas da nossa sociedade desde o governo de Fernando Henrique Cardoso e de todos os governos de esquerda que o seguiram, fazendo com que a criminalidade tenha alcançado os níveis estratosféricos em que se encontra atualmente. Fatores econômicos apenas e tão somente, de modo algum, justificariam esses níveis alarmantes em que se encontra a criminalidade no Brasil. As verdadeiras causas estão mais na ausência de regras
regras morais que deveriam estar sendo ensinadas nas escolas e nos lares brasileiros. E que hoje são valores completamente ausentes dessas instituições. Esse tema de banditismo é um tema que o Brasil tem que, de algum modo, abraçar o estudo profundo sobre as suas causas, porque um estudo científico tem que ser feito. Porque nos níveis em que se encontra, se o Brasil não tomar uma atitude, com certeza será completamente devastado por esses grupos que se apoderaram de todas as instituições no Brasil e que estão presentes de modo cada vez mais constante e mais vigoroso em toda a nossa sociedade. Meu abraço a todos e até uma próxima, se Deus quiser.